Olá galera, aqui quem vos fala é o professor Helder, vosso professor de física, tá? E eu resolvi fazer essa videoaula para que tivéssemos a oportunidade aí de continuar estudando os conteúdos relativos à física do segundo ano, tá? Então, conforme vocês podem ver já aqui no primeiro slide, os assuntos que nós iremos abordar nessa videoaula são os conteúdos que estão inseridos no capítulo 4, que trata sobre quantidade e trocas de calor, e parte do capítulo 5, acho que grande parte do capítulo 5, tá certo? Que é a mudança de estado físico. Pois bem, então, antes de nós começarmos o nosso assunto em si, eu gostaria de relembrar vocês os conceitos de calor e de temperatura, tá? Lembrando que temperatura é uma grandeza física que serve para medir o grau de agitação térmica das partículas de um sistema. Então, significa que quanto maior for a temperatura, maior ou mais agitadas estarão as moléculas ou as partículas de um dado sistema, tá? E nós vimos em sala de aula que o calor pode ser definido como uma modalidade de energia em trânsito, ou seja, em movimento, tá? Mas para nós entendermos melhor e ficar mais fixo a ideia de calor em nossas cabeças, tá? Em nossa mente, tá? Eu gostaria de trazer aqui 3 situações distintas, tá certo? Onde a primeira delas é uma situação bem corriqueira, tá? Que acontece quando você pega uma xícarazinha com um cafezinho bem quentinho e coloca ela em cima de uma mesa, tá? A xícara de café vai ser representada pelo nosso sistema, ou é o nosso sistema, tá certo? E as coisas que estão ao redor seria o ambiente. Então, na primeira situação, a temperatura do sistema é maior do que a temperatura do ambiente. Então, o que vai acontecer? Como o sistema está numa temperatura maior, ele vai perder calor para o ambiente. Ele vai perdendo calor, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Quando isso acontece, nós falamos que eles atingiram o equilíbrio térmico, tá certo? Bom, note que como o calor que o sistema cedeu, tá certo, para o ambiente, ou ele perdeu calor para o ambiente, então nós dizemos que o calor é negativo. Ou seja, a quantidade de calor é menor do que zero, tá ok? A segunda situação, a situação também que acontece no nosso dia a dia, tá certo? Que é quando você chega com um casquinha aqui com sorvete. Nesse caso aqui, o sorvete, que é o nosso sistema, vai estar numa temperatura menor do que a temperatura do ambiente, tá certo? TS menor do que TA. Então, o que vai acontecer é que o sistema começa a receber calor do ambiente. Ele começa a receber calor até que ele também atinja o equilíbrio térmico, tá? Nesse caso aqui, nessa situação, nós dizemos que a quantidade de calor é positiva. Aqui a quantidade de calor é negativa porque o sistema perde calor. Aqui a quantidade de calor é positiva porque o sistema ganha calor, tá certo? Recebe calor, ok? É claro que eu falei aqui nas duas situações que isso vai acontecer se nós deixarmos o café em cima da mesa ou ficarmos com sorvete esperando até ele atingir o equilíbrio térmico, tá certo? O que vai acontecer é que o sorvete vai derreter todinho e o café não vai ficar quentinho como nós gostaríamos de tomar, tá? São situações que nós não gostaríamos ou não queremos que chegue, tá? Num equilíbrio térmico nesse caso. Bom, a última situação que eu quero mostrar para vocês é quando o sistema está na mesma temperatura que o ambiente, tá certo? Isso pode acontecer, por exemplo, com um objeto que está em um dado quarto ou em cima de uma mesa e ele já está na mesma temperatura de que a temperatura ambiente. Nesse caso, tá certo? A quantidade de calor é zero, porque nem o calor é recebido, nem o calor é cedido, tá certo? Então não há troca de calor com o meio externo, com o meio ambiente. Então a quantidade de calor é zero, tá? Então nós podemos definir o calor também dessa maneira aqui, ó. Calor é a energia transferida de um sistema para o ambiente e vice-versa, devido a uma diferença de temperatura. Então o que eu queria que vocês entendessem é que só existe calor quando o sistema e o ambiente possuem temperaturas diferentes. Se a temperatura for a mesma, que é essa última situação aqui, ó, o calor é zero, tá? Por isso que é errado na física nós dizermos que tal objeto tem não sei quanto de calor, tem uma certa quantidade de calor. Está errado, tá certo? Porque o calor só é uma energia que aparece quando você tem, tá certo? Diferentes temperaturas entre o sistema e o ambiente, tá certo? Bom, para vocês entenderem melhor também essa situação, se você, por exemplo, pegar a superfície do Sol, sei lá, que é da ordem de 1 milhão de graus Celsius,
tá? E uma partícula que esteja lá, próxima à superfície do Sol, essa partícula, se ela estiver a mesma temperatura, 1 milhão de graus Celsius, não vai haver troca de calor, embora a temperatura do Sol seja muito grande, tá certo? Então isso aí é só para vocês entenderem que só vai haver transferência de energia, tá certo? Só vai haver, o calor só vai existir quando dois sistemas estiverem em temperaturas diferentes, tá? Bom, nesse e nos próximos slides, a partir de agora, né, toda vez que nós formos falar de quantidade de calor, nós temos que dizer qual é a sua unidade, tá certo, de medida. A unidade de calor, de quantidade de calor, é a caloria, tá? Que nós representamos simplesmente por essas três letrinhas, CAL, cal, tá? Que é a caloria. Essa é a unidade mais utilizada para o caso da calorimetria, que é o âmbito que nós estamos estudando agora, tá ok? Mas existe também a unidade, o Joule, que é bem conhecida, nós vimos isso no ano passado, no primeiro ano, tá certo? Que é a unidade de energia, é a unidade também utilizada no Sistema Internacional, tá certo? De unidades. Mas, nesse caso aqui, nós iremos usar mais a caloria, tá certo? Que é uma unidade mais utilizada nesse conteúdo, ok? Bom, existem duas formas de você tratar o calor trocado, tá certo? A primeira delas é o chamado calor sensível, tá? Vocês podem acompanhar aqui comigo na leitura, tá? Ó, o calor sensível, o que é? É o calor que, cedido ou recebido por um corpo, acarreta ao mesmo uma variação de temperatura, entretanto, sem mudar sua fase. Ou seja, o que é que nós falamos de fase? Tá? Se vocês observarem o primeiro slide que eu coloquei nessa videoaula, tá? Lá tinha várias mudanças de estado físico, de sólido para líquido e vice-versa, tá? Toda vez que você tem quando um objeto recebe calor, mas ele não muda o seu estado físico, ele é sólido, continua sólido, ele é líquido, continua líquido. Então, esse calor é chamado de calor sensível. Para entendermos melhor, suponha que eu tenha aqui um objeto de um bloco, seja lá de madeira ou de metal, que está a 20 graus Celsius. Então, ele começa a receber calor, tá certo? De uma fonte externa, pode ser esse fogo aqui, tá ok? E quando ele recebe calor, ele tem a sua temperatura aumentada para 50 graus Celsius, tá? Esse calor, note que esse calor que foi utilizado, tá certo, pelo corpo, que esse corpo recebeu, tá, só fez com que ele aumentasse a sua temperatura. Então, isso aqui é que nós chamamos de calor sensível, tá? Então, nós temos algebricamente a equação que descreve como a quantidade de calor varia com a temperatura, ou como a temperatura varia com a quantidade de calor, tá certo? É dado por essa equação, onde esse C é a constante de proporcionalidade entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Essa constante de proporcionalidade é chamada de capacidade térmica, tá? E ela depende das características do objeto. A sua unidade de medida é a caloria por grau Celsius. Por que eu falei que depende das características do objeto? Porque, suponha, se você quisesse aumentar a temperatura de 1 kg, tá certo, desse metal ou desse bloco aqui, a qual o material não foi designado, tá? Mas suponha que seja um metal. Se for 1 kg, para você aumentar a temperatura de 20 para 50 graus Celsius, você vai precisar de uma quantidade de calor. Se tiver, ao invés de 1 kg, tiver 10 kg, você vai ter que ter uma quantidade de calor bem maior. Isso nós vemos na prática quando você coloca, por exemplo, no seu fogão para aquecer, tá certo, 1 litro d'água. Aquecer 1 litro de água, ou 1 litro d'água, tá certo, dentro de uma panela, não é simples, né? Você precisa de muito calor. Mas se fosse para você aquecer 10 litros d'água, ainda a quantidade de calor seria bem mais do que você, tá certo, aquecer somente 1 litro d'água, tá? Essa grandeza física, capacidade térmica, tá certo? Ela vai identificar qual é a quantidade de calor que você precisa para variar em 1 grau Celsius, tá certo? A temperatura de um certo material, de um certo objeto, tá? Bom, aí nós costumamos, para evitar esse tipo de problema, de depender das características do objeto, né? O nome ficou errado aqui, o F ficou antes do J, desculpem aí, tá? Mas, para evitar essa questão, essa grandeza física que depende das características do objeto, tá? Outra grandeza física que nós utilizamos é o calor específico, tá? Que depende do material e não do objeto em si. Por exemplo, se esse material aqui for um metal, eu tenho um calor específico do metal. Independente se eu tenho
1 kg, 10 kg, 20 kg, o calor específico vai ser o mesmo valor, porque é o valor do calor específico do material, tá certo? E não do objeto em si. Tá? Como é que a gente relaciona o calor específico com a capacidade térmica? Através dessa equação aqui, ó. O Czão, que é a capacidade térmica, o C grande, tá? É igual a massa vezes o calor específico, tá certo? Do material, ok? Então, a unidade de calor específico é o caloria por grama grau Celsius, tá certo? De acordo com que nós vamos fazendo aí as questões, vocês vão com certeza aprender aí como utilizar cada uma dessas unidades, tá? Bom, sabendo da quantidade de calor, que a quantidade de calor é Czão vezes ΔT, e que Czão ele pode ser escrito como M vezes Czinho, que é o calor específico, tá certo? Nós podemos, a partir de agora, escrever a chamada equação fundamental da calorimetria. Essa equação é a equação mais importante que nós temos, tá certo? Na calorimetria. Tanto é que o nome dela é equação fundamental da calorimetria. E ela é dada por essa equação aqui, ó, Q, que é a quantidade de calor, é igual a mc ΔT, tá? Então tá aqui, ó, onde cada um desses itens, né, o que significa M é a massa do corpo, C é o calor específico, que é uma constante, tá certo? Você não vai precisar decorar essa constante, vai precisar saber de antemão, não precisa, porque tem uma tabela mostrando o valor do calor específico de cada substância, né, de cada material, seja água, seja cobre, seja lá o que for. E ΔT é a variação de temperatura, tá? Que eu já tinha escrito aqui, tá certo? A gente só fez repetir. Então, note que essa equação é a junção dessa equação aqui, da capacidade térmica, que é M vezes Czinho, com essa equação aqui que define como a quantidade de calor, tá certo? Que é fornecida a um objeto faz a sua temperatura variar, tá? Então, lembrem que essa equação aqui é a equação mais importante. Porém, vai ter situações em que você vai precisar dessa, ou que você vai precisar dessa aqui, tá? Mas juntando essas duas, você chega nessa daqui, ok? Bom, então vamos para o nosso próximo slide, tá? No próximo slide eu trago para vocês, tá certo? Alguns valores de calor específico, ó, de alguns materiais. Por exemplo, da acetona é 0,52 calorias por grama grau Celsius. A água é 1 caloria por grama grau Celsius. Tem o etanol, a prata, o ouro e vários outros materiais aqui, tá certo? Que tem o seu valor tabelado, o seu valor fixo, tá? Que foi obtido experimentalmente, tá? Vocês podem ver de todos esses materiais que o que apresenta o maior calor específico é a água, é 1. Tá? Os outros materiais é sempre menor do que 1 calor específico, né? Isso aí é uma característica fundamental da água que faz com que ela seja, tá certo, a substância muito utilizada, tá certo, para manter algumas coisas refrigeradas, né? Por exemplo, quando você vai para um piquenique, você costuma levar, tá certo, gelo, né, dentro de uma caixa de isopor, tá certo? E mesmo que o gelo se transforme em água, um pouco do gelo ele acaba fundindo, tá certo? Ou seja, passando do estado sólido para o estado líquido, mas mesmo assim aquela água que fica ali, ela demora muito a ser aquecida, por isso que é muito importante utilizar a água como uma substância refrigerante, né? Uma substância que possa manter a temperatura dos objetos, tá? Bom, eu falei aqui no slide anterior sobre a primeira forma de você tratar o calor trocado, tá? Agora nós vamos descrever qual é a segunda forma de você tratar esse calor trocado, tá certo? Entre sistema e uma fonte de calor ou algo parecido, tá? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês as chamadas transformações físicas, tá? Que levam à mudança de estado, ok? Bom, por que nós chamamos primeiramente de transformação física, tá certo? Porque o calor trocado ele atua apenas no modo de agregação de suas partículas sem alterar sua composição, tá certo? Ou seja, suponha que a água, você transforma a água do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A substância, tá certo, que compõe a água, as moléculas, serão moléculas de H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não muda, tá certo? Não altera a sua composição, tá? Sempre é H2O, para o caso da água. Eu falei da água porque a água vai ser a substância mais utilizada, tá certo, nas nossas questões, tá? A água é muito utilizada, até porque é o líquido que nós utilizamos mais no nosso dia a dia, né? Então existe aqui as transformações físicas, tá? Que vocês já conhecem, acredito que vocês já estudaram aí na química, tá?
Mas só relembrando, ó, quando você passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos a chamada fusão. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Do líquido para o gasoso, para gás, nós temos a vaporização e o contrário, nós temos a liquefação, tá? E no caso do sólido para o gasoso, nós temos a sublimação. Eu não coloquei aqui a última seta, tá? Mas seria do gás para o sólido. Também é chamado de sublimação, ou alguns autores costumam chamar de ressublimação, né? Para identificar que foi do estado gasoso para o estado sólido, tá? Mas se você usar a mesma palavra, sublimação, está ok também, tá? Então tá aqui mais uma vez, ó, as mudanças, no caso aqui para a água, né? Nota que aqui você tem água no estado sólido, os cubos de gelo, tá? Tem aqui água no estado líquido e água no estado de gás, tá? No estado gasoso, tá? Então nota que essas setas aqui, ó, tanto faz você ir do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, você chama de sublimação, por isso que eu falei dessa forma, tá? Nota que existe também um outro nome para a mudança de estado do gasoso para o líquido, tá certo? Além de liquefação, você pode usar também o termo condensação, tá? Também é um termo aceitável, tá? Bom, a segunda forma de você tratar o calor trocado, tá certo? É através de chamado calor latente. O calor latente é a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo que sofre mudança de estado físico sem variar sua temperatura. Nesse caso, não há variação nenhuma da temperatura e somente o estado físico daquela substância muda, seja de sólido para líquido, líquido para gasoso, tá certo? Ou vice-versa, tá? Bom, nós temos aqui os 3 estados físicos e para ver se vocês estão lembrando, tá certo? Ou aprenderam direitinho no slide anterior. Então vamos lá, do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão, não é isso? Do estado líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Isso. E por último, do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, tá? Nós não temos estudos, tá certo, que mostrem, por exemplo, alguma equação que mostre a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Por isso que eu só falei dessas 4 mudanças de estado físico, tá? Bom, para o caso do calor trocado, em que somente a substância sofre a mudança de estado sem variar sua temperatura, a equação que nós utilizamos é o chamado, a quantidade de calor é M vezes L, tá? Esse L é chamado de calor latente, que também é uma constante, tá certo? Que é obtida experimentalmente, tá? E a sua unidade é dada em calorias por grama. O calor latente é uma constante que determina, tá certo? Quanto maior for o calor latente, maior vai ser a quantidade de calor que você precisa para transformar a substância do estado sólido para o estado líquido, tá? Nós temos aqui o exemplo para o caso da água, tá? Ou da água ou de qualquer substância, tá? Nós chamaremos LF de calor latente de fusão. Como nós temos essas mudanças todas de estado físico, sólido para o líquido, líquido para o gasoso e vice-versa, né? Retornando. Então, LF é o calor latente de fusão, LS é o calor latente de solidificação, LV calor latente de vaporização e LC calor latente de condensação, tá? Para a água, nós temos calor latente de fusão do gelo a 0 graus Celsius. Lembre que em 0 graus Celsius é que nós temos o ponto de gelo, né? Ou seja, é o ponto onde o gelo transforma-se em água, tá certo? Se a pressão for 1 atm, tá? Em pressões diferentes também o gelo transforma-se em água em outras temperaturas, tá? Então, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, significa que você precisa de 80 calorias para transformar um grama de gelo, tá certo, em água. O calor latente de solidificação da água, LS, é menos 80. Se você precisa de 80 calorias para transformar o gelo em água, você precisa retirar 80 calorias para transformar a água em gelo, tá? Esse valor ele é correspondente, tá certo? Sempre o calor latente de fusão, sólido para o líquido, é positivo, o de solidificação, negativo. O calor latente de vaporização da água, a 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, tá certo, da água, ou seja, é o ponto onde a água transforma-se em vapor, tá? O calor latente é 540 calorias por grama. E já o de condensação do vapor é menos 540. Então, note aqui a diferença. Você precisa de muito mais calor
tá certo? Para transformar a água em vapor, do que para transformar o gelo em água, tá certo? Então essa é a diferença aí que existe, tá certo?